Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora criar mais uma tabelinha dinâmica e eu vou querer trazer as informações que vai me mostrar a evolução de vendas em cada um dos trimestres. Então, vou voltar aqui na minha tabelinha. Veja o seguinte, eu tenho neste momento na minha tabela de vendas a data da venda, que eu poderia, a partir dela, gerar novas informações. Vamos fazer um teste aqui para a gente ver situações que seriam legais de serem implementadas nessa tabela? Para isso, eu vou inserir duas colunas. Uma coluna eu vou chamar de mês, a outra coluna eu vou chamar de ano. Mas por que você fez isso, professor, sendo que já tem aqui na data da venda o mês e o ano? Porque em muitas situações vai ser útil utilizar esses dados separados. E aí, vamos lá. Para eu poder obter o ano aqui, eu poderia usar a função ano e mandar ele extrair o ano a partir de uma determinada data. Ok? Fecha parênteses e dá OK. Apareceu aqui o ano, mas apareceu tudo esquisito. Por quê? Porque o formato que está aqui está como data, só que esse ano que eu extraí é um número absoluto. Então, vou definir aqui no formato geral. Então, veja, 2018, na hora que chega em 2019, vai estar lá 2019, vamos descer lá para 2020 uma vez, 2020 e assim por diante. Posso passar aqui e visualizar os meus 3 anos, 2018, 2019 e 2020. Tá legal? E perceba que essa tabela possui 3.600 linhas, então as análises que a gente está fazendo com tabelas dinâmicas tornam o processo muito rápido. Se eu tivesse que fazer isso manualmente, poxa, seria impossível, né? E para a gente poder extrair o mês, eu poderia utilizar aqui a função mês e buscar o mês aqui. Mesmo processo, definindo aqui como geral. Ok, apareceu mês 1, depois vai aparecer mês 2 e assim por diante, só que eu não quero fazer o mês dessa forma. Eu quero que ele escreva para mim, ao invés de aparecer 01, 02, eu quero que ele escreva para mim Jan de janeiro, Fev de fevereiro e assim por diante. Para isso, eu tenho uma função que é a função texto. Valor é a data de onde eu quero extrair uma determinada informação. Ponto e vírgula, formato do texto é como que eu quero apresentar aquela informação. Se eu quero, por exemplo, que essa data seja apresentada com o formato de mês, eu vou escrever aqui, aspas, MMMM. Veja que legal, apareceu aqui janeiro, depois aparece fevereiro e assim por diante. Se eu quisesse o mês abreviado, eu vou retirar aqui um dos M's, que vem ali de mês, e vou deixar só 3. Apareceu aqui o mês abreviado. Por que você usaria o mês abreviado e não o mês completo? Porque às vezes o seu espaço do dashboard não dá para escrever janeiro, mas dá para escrever jan. Então, são hipóteses que é importante de você entender para aplicar da melhor forma possível. Tá ok? Uma outra coisa que vocês perceberam é o seguinte, na hora que eu estou inserindo uma fórmula dentro de uma tabela estruturada, olha como ela se comporta. Vou voltar aqui para mostrar de novo. Apagando tudo. Beleza. Quando eu clico numa determinada célula dentro de uma tabela estruturada, ele não mostra o endereço daquela célula, ou seja, C2. Ele mostrou aqui a identificação daquela coluna, que é a coluna data de venda. Por que disso? Porque ele entende que em uma tabela estruturada, que a gente fez anteriormente aqui no Excel, ele entende que essa informação que está numa determinada coluna é uniforme, ou seja, tudo que está aqui é a data da venda. Então, não vai ter aqui no meio um determinado valor de venda ao invés da data. Então, eu defino para o Excel que esse conjunto de dados ele está padronizado, ele está estruturado quando eu inserir aquela opção formato de tabela. Perfeito? Por isso que ele já aparece aqui com o nome da coluna. Significa que ele vai aplicar a mesma regra em toda a coluna. E aí, para a gente fazer a função texto, vamos apagar, igual, texto, abro parênteses, seleciono, veja que ele está inserindo este valor da data com o nome da coluna e vou informar para ele que eu quero que esta data seja apresentada com o mês abreviado, 3Ms ali. Se eu quisesse o dia da semana, por exemplo, colocaria lá DD e assim por diante. Ok? Agora que eu já tenho essa informação aqui extraída, eu vou construir a tabelinha para mostrar essa evolução do trimestre. Como que a gente vai fazer isso? Volto aqui na minha tabela dinâmica, vou até renomear aqui para tabelas dinâmicas e vou criar uma nova tabela. Poderia ser clicando em inserir, acionando a tabela dinâmica ou simplesmente copia e cola.
e só mudo os seus campos necessários. Por exemplo, aqui eu quero informações que vão me mostrar a evolução por trimestre. Olha que legal que o Excel já é capaz de fazer. Vou retirar aqui o nome do representante e quando eu arrasto a data da venda, ele já consegue segmentar para mim ano, trimestre e mês. Então, tenho aqui a informação que pode ser destrinchada. Isso tudo de maneira automática. Bem legal, né? Que eu consigo fazer aqui a análise de maneira muito mais inteligente. Se eu não tenho necessidade, por exemplo, de saber ali os meses, a data específica da venda, eu vou deixar aqui só por trimestre. Então, eu não quero saber necessariamente um determinado mês. Coloquei aqui só o trimestre. Assim como, se eu não quisesse também o trimestre, eu já tenho uma coluna mês que eu criei, eu posso trazê-la para cá. Porém, observe que a coluna ano e a coluna mês não estão sendo exibidas. O que eu preciso fazer? Clicar com o botão direito na tabela dinâmica, atualizar, porque ele já traz essas novas colunas que eu criei na minha tabelinha de vendas. Beleza? E aí, eu poderia retirar o trimestre aqui, por exemplo, e arrastar o mês, sem trimestre, mas mês a mês. Só que eu não quero o mês, eu quero o ano com o trimestre, e já apareceu essa informação ali para mim perfeitamente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.